E esse papo de que Vitor Pereira e alguns jogadores do elenco do Corinthians não andam se bicando. Vídeo de hoje do canal do Nicola vai explicar em detalhes essa história. Bora falar também sobre o Palmeiras. Quer ou não quer Martín Ojeda, aquele atacante argentino que é pretendido pelo Botafogo há várias semanas. Falo ainda sobre São Paulo e Corinthians, uma comparação bem legal sobre o ticket médio e as receitas com os jogos dessa semana, receitas bastante grandes. Para completar, você lembra que eu contei que o Popó, artilheiro do Oeste, tinha um acerto com o Clube Paulista? Já está tudo definido, vou trazer as cifras e contar quem é esse clube paulista que está levando o artilheiro da Copa São Paulo de Juniores. Para completar, ainda tem informações do Flamengo, as últimas do mercado de transferências. Antes, deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube que tem a missão de deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bom, bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. E nesse final de semana a cotação de vários jogos do Campeonato Brasileiro é espetacular. Dá uma olhada nesses confrontos. Por exemplo, a vitória do São Paulo contra o Flamengo paga R$ 3,05, o empate dá R$ 3,30 e a vitória do Flamengo no Morumbi pagando R$ 2,29. Tem ainda Avaí e Corinthians com vitória do time catarinense a R$ 3,00, empate a R$ 3,05 e a vitória do Corinthians a R$ 2,45. Dá para apostar também nos dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro dessa quinta-feira, tem Sul-Americana, Libertadores, enfim, não faltam opções bacanas para você apostar. Só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar o seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, faz o cadastro e começa a apostar, beleza? Boa sorte na aposta ganha! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é do Flamengo. Varela, lateral direito, 29 anos de idade, uruguaio contratado depois de suspender seu contrato no Dinamo Moscou, já está regularizado pelo rubro-negro à disposição do técnico Dorival Júnior. Já Eric Pulgar concedeu entrevista nessa quinta-feira e não quis falar sobre os seus dois problemas extracampo, um atropelamento que causou a morte de um cidadão chileno muitos anos atrás e mais recentemente uma acusação contra ele de estupro. Seguindo com o giro de notícias, contar que Pedrinho, meio atacante do Atlético, não estava suspenso ou impedido de atuar contra o Palmeiras, como se especulou nas redes sociais. Tudo porque sua última partida na Libertadores, em fevereiro de 2020 pelo Corinthians, acabou terminando com sua expulsão, confronto contra o Guarani do Paraguai. Muita gente dizendo que ele não poderia ter entrado em campo nesta quarta-feira, só que a punição prescreve depois de um ano, ou seja, o Pedrinho estava liberado. Quero contar também sobre o Botafogo que decidiu emprestar o goleiro Diego Loureiro, 24 anos de idade, vai ficar até dezembro no Guarani disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Para completar, o Wesley Gasolina, lateral direito, novo reforço do Cruzeiro, já desembarcou em Belo Horizonte e vai ser anunciado nas próximas horas. O Cruzeiro está adquirindo 50% dos direitos econômicos do atleta. O Panathinaikos da Grécia já apresentou, através de uma foto oficial, o Toró, recém-saído do São Paulo. Toró foi de graça para o Panathinaikos, mas deixou 25% do valor de uma venda futura para o tricolor. E para fechar o giro de notícias, o Grêmio se desfazendo de dois atletas. Zagueiro Rodrigues, que custava R$200 mil por mês em salário, vai jogar de forma definitiva no São José Earthquakes, será que é assim que se fala? Earthquakes. Enquanto o Elias, atacante, vai por empréstimo para o New York Red Bulls. Bora começar com as notícias propriamente ditas. A primeira informação diz respeito a Marcos Braz. O vice-presidente de futebol do Flamengo concedeu uma entrevista nessa quinta-feira em meio à entrevista de apresentação do Eric Pulgar. E aí, quero chamar a atenção nessa entrevista para como às vezes a gente não pode levar totalmente a sério aquilo que os dirigentes de futebol do país falam. O Marcos Braz assegura que não há nenhuma negociação com o Oscar. Dá uma olhada na frase, abre aspas. O Oscar chegando até o último dia que dê para inscrever no Brasileiro é de interesse, mas isso não quer dizer que ele será nosso. Agora é a frase principal. Não abriu nenhuma tratativa, não tem absolutamente nada ainda. E a gente tem que respeitar o clube chinês, fecha aspas. Que tem que respeitar o clube chinês, não há a menor dúvida. Mas dizer que não há nenhuma tratativa, que não houve conversa, aí é chamar o torcedor de bobo, ou nós, da imprensa. É por essas e outras que eu quero sempre alertar para vocês que não dá para acreditar em tudo que os dirigentes de futebol dizem. Ainda sobre o Marcos Braz, ele saiu em defesa do Flamengo em relação à negociação pelo Varela no Dinamo Moscou. Já contei para vocês que o clube russo promete levar o Flamengo à FIFA. A acusação é de aliciamento. O Marcos Braz também defendeu o Eric Pulgar, disse que foi feita uma investigação bem grande e que o chileno está ok para jogar pelo rubro-negro. Para fechar,
queria destacar uma provocação do Marcos Braz a um torcedor vascaíno que usou as redes sociais para dizer o seguinte, abre aspas, não é possível que não tenha um clube europeu para tirar o Arrascaeta do time do mal. A resposta do Marcos Braz a esse torcedor foi, abre aspas, manda tentar. A multa é pequena, fecha aspas, é óbvio de forma irônica, a multa do Arrascaeta é uma das mais altas do futebol brasileiro. E a curiosidade é que apesar de arrebentar com a camisa do Flamengo há bastante tempo, o Arrascaeta não tem chamado a atenção de clubes europeus desde que foi contratado. Sorte do Flamengo, que vai continuar arrebentando por muito tempo. Quem acompanha o canal do Nicola com frequência vai lembrar que eu havia afirmado para vocês dias atrás que o Popó, jogador do Oeste, artilheiro da Copa São Paulo de Juniores ao lado do Figueiredo do Vasco, tinha negociações avançadas para defender um clube paulista. A pessoa que me deu essa informação não quis falar a respeito de que time era. Ao longo da semana a gente foi tentando tatear e descobrir qual seria esse time interessado. E agora já dá para cravar que Popó será jogador do Red Bull Bragantino. O martelo foi batido nessa quinta-feira depois da realização de exames médicos. O Bragantino vai desembolsar R$2 milhões por 50% dos direitos econômicos e ainda pode comprar por mais R$2 milhões outros 30% dos direitos. Atleta de só 20 anos de idade, 1,90 m, 86 quilos, vai ser lapidado para ser um dos principais centroavantes de futebol no Brasil. Não teve categorias de base, não teve formação, mas consegue reunir muita força física, velocidade e bom poder de finalização. Red Bull Bragantino está apostando bastante no jogador. Para acrescentar sobre o Red Bull Bragantino, mais uma contratação. O Red Bull fechou há poucos instantes a chegada de Douglas Mendes, zagueiro que pertence à Ponte Preta, só 18 anos de idade, investimento de R$10 milhões por 70% dos direitos econômicos. O Red Bull ainda pode adquirir em futuro não muito distante mais 20% dos direitos do atleta. Bora falar agora sobre São Paulo e Corinthians, repercutindo um levantamento feito bem legal pelo Rodrigo Vessone. O Vessone compara quanto Corinthians e São Paulo faturaram com jogos em casa nesse meio de semana. O Corinthians jogou na terça-feira contra o Flamengo, Libertadores da América, para 45.159 torcedores e uma renda bruta de R$5 milhões e 300 mil reais. 45 mil pessoas, 5 milhões e 300 mil reais. São Paulo jogou contra o Ceará na quarta para 52 mil pessoas e uma receita bruta de 2 milhões e 900 mil. A diferença está no ticket médio, no valor médio de cada ingresso. No jogo do Corinthians, o ticket médio foi de incríveis R$ 119 reais. Já o ticket médio do confronto no Morumbi foi de R$ 56 reais. Existem algumas explicações básicas. Um disputa a Libertadores da América com um clássico contra o Flamengo, o outro joga a Sul-Americana num jogo contra o Ceará. Mais do que isso, o fato de o Morumbi ser maior permite ao torcedor do São Paulo poder comprar ingressos mais baratos. A Arena do Corinthians com sua capacidade máxima atingida com esses 45 mil torcedores e o Timão pode se sentir mais confortável para aumentar o preço do ingresso. Só antes de mudar de assunto, considerações finais. O Corinthians desses 5 milhões e 300 mil reais brutos vai ficar com mais ou menos 3 milhões e 200, 3 milhões e meio de reais de arrecadação líquida, tirando todos os impostos. Já o São Paulo no confronto contra o Ceará vai ficar com cerca de 2 milhões de reais dos 2 milhões e 900 mil arrecadados de forma bruta com bilheteria. Acho que não dá para reclamar, os dois clubes numa situação confortável no que diz respeito à arrecadação. Bora falar sobre o Santos que fechou com o lateral direito. Pouquinho antes de eu gravar esse vídeo, eu recebi o contato de um dirigente do Peixe confirmando que Natan, lateral direito, 20 anos de idade, formado no Vasco e que pertencia ao Boa Vista, foi contratado. Detalhe é que o Boa Vista de Portugal tem uma dívida com o Santos e com o Vasco. Isso vai permitir ao Santos que só comece a pagar as parcelas pela compra do atleta a partir de janeiro do ano que vem. A dívida que existia vai ser abatida do valor final da negociação. O Natan quase foi parar no Atlético Paranaense dias atrás e a operação na oportunidade era de 2 milhões de euros, embora o Santos não confirme as cifras, imagino que seja algo nesse valor. Natan, que na última temporada pelo Boa Vista disputou 34 partidas, 1 gol e 2 assistências, muito bom jogador. Já havia deixado uma boa impressão quando surgiu no Vasco, acabou se mudando para Portugal e também foi bem por lá. Com o Natan deve chegar no Peixe o Luan, contratação já acertada desde o início da semana, como eu já havia contado para vocês. O Santos não queria anunciar e apresentar o Luan antes de apresentar outro jogador, não sei ao certo o motivo, mas foi uma determinação do comitê de gestão. Com a chegada do Natan, o Santos vai se sentir mais confortável também para anunciar o Luan, ex-jogador do Corinthians, 100% dos salários bancados pelo Timão, empréstimo gratuito até o fim da temporada.
Bora falar sobre um camisa 9 do Cruzeiro. O Raposa espera anunciar ainda nessa semana a chegada de Lincoln, ex-jogador do Flamengo, atleta de 21 anos de idade. Você lembra dele? Foi vendido na temporada passada para o Vissel Kobe do Japão. Não tem bons números por lá, 13 jogos, só 3 gols, nem tem sido titular. O Vissel Kobe topou emprestar o Lincoln até o fim dessa temporada, ajudando com parte dos salários. O Lincoln é esperado em Belo Horizonte para a realização de exames médicos e assinatura do contrato ainda nessa semana. Uma outra curiosidade sobre o Cruzeiro e a busca por centroavante. Felipe Vizeu, outro atleta que também foi formado na base do Flamengo, ele esteve nas últimas 2 temporadas no Yokohama FC do Japão, mas pertence ao Udinese. Foi sondado pelo Flamengo e foi sondado pelo Cruzeiro e demonstrou muita vontade em se mudar para Belo Horizonte. Se dependesse apenas do Vizeu, o negócio estaria fechado. Resta saber se a contratação por empréstimo do Lincoln impede que o Cruzeiro pense em novos reforços. Se houver de fato um estreitamento dessas negociações, Felipe Vizeu pode sim pintar na Raposa. O Udinese talvez nem causasse tantas dificuldades e o Vizeu quer muito defender o projeto comandado por Ronaldo Fenômeno. Seria para mim uma contratação, uma aquisição bastante interessante. E você, Lincoln ou Vizeu, quem você prefere? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar sobre o Palmeiras pela manhã. Destaquei para vocês uma informação divulgada pelo jornalista Medeiros, que é dono do canal do Medeiros aqui no YouTube. Segundo esse setorista do Botafogo, o Palmeiras tinha a intenção de contratar Martín Orreda, que é aquele atacante de 23 anos de idade, argentino, o grande destaque do Godoy Cruz e um dos principais atletas do campeonato da Argentina. O Botafogo tenta contratar o atleta do Godoy Cruz há semanas, mas sempre esbarra em alguma dificuldade. Pois bem, de acordo com o Medeiros, o Palmeiras está tentando atravessar a negociação e poderia ficar com o Martín Orreda. Contei pela manhã que ainda não havia conseguido checar com a minha fonte no Palmeiras. Durante a quinta-feira, fiz contato e tenho a seguinte resposta, abre aspas. O Palmeiras já tem 6 estrangeiros, não faria sentido trazer mais um, fecha aspas. Observação importante dessa minha fonte, ligada ao mercado do Palmeiras, descartando a contratação do Martín Orreda. Ele até poderia chegar por cifras semelhantes àquelas que o Palmeiras está disposto a pagar pelo Bruno Tabata, 25 anos de idade, brasileiro que pertence ao Sporting. A grande diferença é que o Orreda é argentino, o Tabata é brasileiro, não ocuparia vaga de estrangeiro. Quais são os 6 gringos no elenco do Verdão? Gustavo Gomes, paraguaio, Kusevich, chileno, Piquerez, uruguaio, Atuesta, colombiano, Merentiel, uruguaio e Flaco Lopes, argentino. Com esses 6 jogadores, o Palmeiras já não pode mais... O Palmeiras só pode relacionar 5 por jogo. Então, obrigatoriamente, o Abel é obrigado a abrir mão de um atleta por partida. Se contrata mais um estrangeiro, seria obrigado a abrir mão de 2 atletas por jogo, embora seja possível negociar qualquer um desses atletas. O Kusevich, o zagueiro chileno, tinha sondagem de um clube turco até outro dia. Bora mudar de assunto e falar sobre Corinthians. Repercutindo uma informação do site Meu Timão, especialista em notícias do Corinthians, a informação que circula por lá é de que Vitor Pereira acabou incomodando alguns jogadores do Corinthians, líderes do elenco, depois de críticas abertas na derrota por 2-0 contra o Atlético Goianiense. É só bom contextualizar que esse jogo já aconteceu há algum tempo. Foram 2 partidas depois desse confronto, a vitória contra o Botafogo e a derrota para o Flamengo. Mas teria criado um ruído interno importante. Você vai lembrar que o Corinthians perdeu por 2-0 para o Atlético Goianiense, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil em Goiânia. E na entrevista coletiva o Vitor Pereira disse que parecia que os atletas estavam de barriga cheia, muito confortáveis, especialmente depois de uma vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa pelo Brasileiro. E que a vontade, que é o empenho dos atletas do Atlético Goianiense foi determinante na comparação com a falta de vontade dos jogadores do Corinthians. Atletas corintianos não teriam reagido bem a essa declaração. E a partir daí, a diretoria, já identificando esse possível problema, tem tentado contornar. Os dirigentes do Corinthians a favor de Vitor Pereira, bancando o treinador português, mas tentando mostrar aos atletas que foi uma crítica absolutamente comum. Não consegui apurar ainda se de fato existe essa rusga, essa reclamação, esse descontentamento dos jogadores do Corinthians. Se existir, trata-se de uma grande bobagem. Vitor Pereira não falou absolutamente nada errado. Contra o Atlético Goianiense, o Corinthians entrou sim de salto alto, achando que venceria o adversário a qualquer momento.
foi superado pelo Atlético Goianiense muito mais pela vontade do que por qualquer outra coisa. E criou para si uma baita dificuldade na partida de volta, porque esse Corinthians que tem enorme dificuldade em fazer muitos gols, vai precisar fazer 3 gols de diferença para passar para a próxima fase ou vencer por 2 gols de diferença se quiser levar a decisão para pênaltis. Então, vocês, jogadores do Corinthians, em vez de ficarem de panelinha reclamando do técnico, resolvam os problemas dentro de campo. O Corinthians estava em 3 competições e graças ao desempenho de vocês, existe a chance real de em 2 semanas o Corinthians ter apenas uma competição para disputar o Campeonato Brasileiro. Para mim a Libertadores já era, derrota por 2-0 para o Flamengo em casa. Essa derrota por 2-0 para o Atlético Goianiense em Goiânia colocou o Timão numa situação bem delicada. E só vocês podem resolver. Não fazendo picuinha, não fazendo panelinha, não conspirando contra o treinador, que é uma das grandes virtudes do Corinthians em 2022. Pelo menos essa é a minha opinião, queria saber a sua. Use o espaço para comentários e não esqueça que a gente volta a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Abraço, tchau!